bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir de dia, de tarde, de noite. Estamos aqui com o Sanja Pod, a voz da cidade, e mais um episódio de assunto que interessa, que é importante para a cidade. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Então, para falar de temas relacionados à segurança pública, relacionados à influência de facções criminosas e etc., inclusive no meio público, no meio urbano, nas cidades. Nós estamos aqui com Bruno Paes Manso, que aceitou gentilmente nosso convite. Bruno, obrigado pela tua presença. O Bruno, que é um economista, não de primeira viagem, mas na primeira viagem, né? Mas que depois fez jornalismo e mestrado e doutorado em ciência política. Me corrija, Bruno, se eu estiver errado, né? Autor de vários livros, alguns trabalhos premiados, tem um prêmio Jabuti, né, pelo República das Milícias. Então aqui são livros aqui do Bruno. Tem mais um que está mais recente, que é A Fé e Fuzil. A Fé e o Fuzil. Isso. E vai ser um prazer aqui bater um papo contigo, Bruno, sobre essas questões. Prazer é meu, Wilson. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu começaria pedindo para falar um pouco de você. A gente estava comentando aqui, você tem uma ligação muito forte com São José. Sim. Né? Embora não seja joseense, falando aqui em Brasília. Como é que é essa história aí, brevemente? Eu vim para cá, criança, fui morar na Vista Verde, 3, 4 anos de idade. A minha mãe era do Rio, a família do Rio, meu pai é de São Paulo. São José era no meio do caminho, né? Aliás, um dos pontos positivos de São José é a localização, né? Perto da praia, Sim. perto de Campos, perto do Rio, perto de São Paulo. Incrível. E aí, mas minha mãe faleceu quando era muito criança ainda. Meu pai continuou morando aqui, ele trabalhava no INPE e eu cresci na Vista Verde, jogando bola na rua, essas coisas de uma infância e uma adolescência muito feliz aqui em São José, com muitos amigos, tal. Mas quando eu saí de São José, 17 anos, 18 anos, e fui morar em São Paulo, meus laços, não existiam laços familiares aqui, né? Meu pai também foi morar em São Paulo, tal, e eu passei a voltar muito pouco para cá. Voltei mais no começo, mas depois realmente eu parei de vir para cá. Então, hoje que eu vim participar de debates e tal, às vezes eu passo em lugares que ainda eu tomo susto, que são 36 anos, 35 anos. Alguns estão completamente modificados. Completamente modificados. E é uma cidade que eu gosto muito. Bacana, bacana. Bruno Paes Manso é um dos, eu diria que, maiores especialistas nessa questão que envolve milícias, facções, né, e em função dos seus estudos, inclusive de pós-doutorado nessa área, né? A gente está conversando aqui nos bastidores, né? O Hudson, que está ali acompanhando o debate, comentou, por exemplo, a questão da Amazônia e como é que essa questão está se levando para a Amazônia e tal. Tem um episódio, eu sou pesquisador e a gente fez um trabalho na Bacia do Purus, lá que envolve 2 estados, Acre e Amazonas, no caso brasileiro, e isso foi no final dos anos 2000. E era um projeto que a gente tinha uma ideia de fazer um trabalho de uma grande bacia amazônica, mas não sabíamos qual ainda, né? Havia muito foco nos estudos de fronteira agrícola, né? Nos estudos do arco do desmatamento e tal. A gente pensou, não, vamos pular esse arco do desmatamento, tem muita gente estudando aqui, e vamos pensar numa próxima fronteira. Onde vai ser a próxima fronteira? E chegamos à conclusão que a Bacia do Purus poderia ser, né, a próxima fronteira. E fomos fazer essa pesquisa de longo prazo, né, com várias viagens ao longo da calha do Purus, visitando comunidades e tal. Foi muito interessante, reunindo um time muito diverso de pesquisadores. E uma coisa que a gente notou naquela época era que havia focos de penetração do tráfico, já havia focos de penetração de alguma coisa que se poderia dizer organizada, mas eram focos, eram coisas relativamente pequenas e com poucas incursões. Eu me lembro que a gente fez o Purus desde a divisa com a Bolívia até a foz do Purus, né, no Rio Negro, no Amazonas, complexo Amazonas. Em Santa Rosa do Purus tem uma comunidade indígena, por exemplo, e eles relatavam
dentre outras coisas, a gente foi para fazer desde a amostra de água, qualidade de água, vazão, até a questão socioeconômica, populacional e tal. E eles nos relatavam que os problemas de segurança daquela região eram muito mais de pessoas vindas do Peru, buscando algum tipo de recurso, ou extração madeireira, ou algum pequeno garimpo, do que um crime organizado a partir do Brasil. Né? E que era uma coisa relativamente contida, porque lá tinha uma base, uma pista de pouso, e a aeronáutica sempre fazia algum pouso, levava alguma coisa para essas populações e tal. Então tinha um movimento que coibia um pouco essa entrada, né, e hoje isso está muito mudado. Né? Então hoje você tem as próprias facções já adentrando. Era perto da região onde mataram o Bruno e o Dom Filho? Era mais a montante, mais acima. Né? Mas, de qualquer forma, mesmo essa região hoje também já tem mudanças muito significativas nesse processo. Né? Então, eu te começaria perguntando, inclusive explorando o livro da ascensão do PCC. O PCC já é um caso nacional. Né? O quanto ele é nacionalizado e o quanto, por exemplo, a centralidade ainda é São Paulo, a centralidade organizacional. Como é que funciona isso? O PCC ele é um tipo de facção muito forte no interior das prisões. Então ele se nacionalizou pelas prisões, né? Inclusive passando pela formação do Presídio Federal, que de alguma forma contribuiu para que essa cultura organizacional se espalhasse. Então, o que começou a se perceber? Eu acho que talvez, mais do que a estrutura em si, essa ideia que eles passaram a trabalhar, que é a seguinte: você tem um mercado bilionário que é o mercado de drogas. É um mercado que nunca entra em crise. E ele é bilionário por ser justamente ilegal. E provavelmente vai continuar ilegal por muito tempo. Até os anos 80, 90... os participantes desse mercado de drogas, nas favelas, nas biqueiras, nas bocas de fumo das grandes cidades, se matavam. Era um processo de autoextermínio, uma imensa desordem. O PCC percebe que o grande salto aconteceria quando ele criasse uma regulamentação desse mercado. Eles se tornam uma agência reguladora do mercado de drogas, criando regras para competição e para você vender e comprar, e criando uma racionalidade que permite chegar nas fronteiras, criar uma rede horizontal de parceiros que dinamiza esse mercado, porque agora passa a ter regras, um governo desse mundo informal, né? E aí, claro, você tem uma facção, que é o PCC, que se articula pelas prisões e cria essa rede, esse networking de parceiros pelas prisões, e cada estado, as prisões têm contato com o lado de fora, e passa a ter toda uma estratégia de poder ligado o centro prisional com os territórios, mas o PCC é muito estruturado unicamente como uma única facção, então tem os próprios estatutos, as próprias regras. O PCC do Acre responde ao Sintonia Final formada em São Paulo, então você tem uma burocracia de Estado mesmo, né? Uma agência reguladora. Sintonia Final é a braço, última instância que toma a decisão final para regras, para decisões políticas da facção mais importantes. E eles não dominam território. O PCC não domina território. Eles percebem que o controle armado territorial é um problema. Eles terceirizam e fazem parceiros locais que às vezes ou eventualmente dominam, mas eles vão muito estrategicamente para postos com porto, lugares que permitem a venda de drogas internacional, ou rotas como Amapá, por exemplo, que tem uma rota e uma saída pelas Guianas, pela parte de cima do continente. Eles pensam de uma forma mais estratégica. Já o Comando Vermelho, sim. O Comando Vermelho tem essa mentalidade mais de controle de território e de poder sobre os territórios e de exercer uma tirania territorial, e o chefe daquele território é uma espécie de rei do território, né? E que vende serviços de segurança. E aí eles começam a fazer esse serviço em todo o Brasil, porque a gente vai falar sobre a Amazônia, falar sobre grilagem, né? De terra,
falar sobre expansão da fronteira agrícola, mas pela grilagem, pelo crime ambiental. A Amazônia se faz a partir dos anos 70 em torno desses núcleos de gente ganhando dinheiro com hoje o que virou crime ambiental. Sim. Né? E o PCC... Muito em terra pública no primeiro momento. Muito em terra pública e basicamente uma grande quantidade de grilagem. Né? E aí o CV, o PCC, eles começam a se articular, vender uma espécie de segurança armado, mas ao mesmo tempo capital para fazer rodar o crime. O ouro serve como lavagem de dinheiro. As pistas de pouso do garimpo servem para as pistas de entrada de drogas. Você começa a ter uma articulação desse dinheiro informal e eles viram uma espécie de banco de desenvolvimento das atividades criminosas, emprestando dinheiro para o crime, emprestando armas, negociando, sempre lidando com fronteira, fazendo contato com outras facções em outras fronteiras. Então a coisa, organicamente, ela vai se ajeitando e se expandindo no mundo da ilegalidade, que é muito endinheirado. Uhum. É muito endinheirado. E isso que é o desafio, né? Você mencionou, inclusive, numa das suas apresentações, um número que me chamou muita atenção. O tráfico movimentado, me corrija se eu errei no número, mas movimentava em torno de 40 milhões de dólares nos anos 90 e deu um salto para 1 bilhão nos anos agora, mais atualmente. É isso? 1 bilhão de dólares. Estamos falando de dólares. Quem faz essa estimativa é o Ministério Público, o GAECO, o Lincoln Gakia, que é o promotor que investiga a PCC, que há mais de 20 anos, que conhece muito o PCC. E o PCC é curioso porque eles, por serem muito organizados, né, e por terem essa estrutura mais centralizada, eles fazem contabilidade de tudo. Eles sabem quantos sócios eles têm, porque eles cobravam mensalidade dos sócios antes e tal. Então, eles colocam no papel os ganhos. Né? Em 2015, 2014, eram 40 milhões de dólares. Então, essa expansão para mais de 1 bilhão de dólares, que é a estimativa que o Lincoln tem mencionado, agora, a partir da apreensão de documentos dos tesoureiros do PCC, porque, enfim, é tudo informal, é difícil você medir, né? É ele que tem apresentado. Mas, de fato, o PCC começou a vender droga para todos os continentes, receber em dólar. Então, 1 quilo de cocaína, 80 mil dólares na Europa, na Austrália, é uma outra dimensão de lucro que a gente está falando, né? Então meu número estava errado, porque eu falei 40 milhões em 90. Estamos falando de 2015. 2015. Esse salto já aconteceu... 10 anos, menos. Muito menos, né? Enfim, realmente é... E aí tem uma relação, eu acho que isso é importante ressaltar, com uma política de encarceramento, né? Em massa, inclusive. Você menciona isso, inclusive, em alguns dos seus trabalhos. Então, de novo, números, né? São Paulo, na década de 90, com 30 mil presos, e nos anos 2020, agora mais recentemente, com 280 mil. 230. Né? 230, enfim. Então, são números que mostram uma evolução muito forte, muito grande desse encarceramento, que, do ponto de vista da violência, e aí a gente tem números que se parecem conflitantes, né? Porque, ao mesmo tempo em que diversos fóruns apontam que houve um aumento da violência, por outro lado, se a gente for pegar os números de um indicador, que é o de morte violenta, por exemplo, em São Paulo ele caiu, né? Especialmente, né, nos últimos tempos. Porém, uma série de outros indicadores elevaram. Né? Eu tinha feito um registro... feminicídio, lesão corporal dolosa, roubos e furtos de veículos, roubos, furtos de celulares, estelionato, tudo isso aumentou e em detrimento de uma queda nas mortes violentas, especialmente estou falando de São Paulo. Né? Em outros estados pelo contrário, houve um aumento, enfim. Como é que se associa isso à entrada do PCC, essa organização? Né? Que relação tem essa... O que a gente tem discutido e comentado, né? É que é curioso que o PCC, como eu disse, criou um governo para o crime em São Paulo. Então, você tem uma dinâmica de formação urbana da cidade que começa a crescer a partir dos anos 60, 70, São Paulo, né? Boa parte da população do campo, das zonas rurais, vem viver nas cidades, Rio, São Paulo e outras grandes cidades do Brasil, e vão morar nas periferias num período de industrialização acelerada, anos 70...
o Brasil entra em crise nos anos 80, a situação começa a ficar mais problemática. Então, os bairros em São Paulo são criados de forma desordenada nas periferias e a segurança pública reage em relação a essa situação para defender as partes mais urbanizadas desses bairros vistos como zonas perigosas, formadas por pessoas iletradas que provavelmente vão cometer crime para sobreviver nas cidades. Então você teve toda uma segurança pública mobilizada para proteger as cidades desses bairros que se formavam desordenadamente. Então a violência sempre foi um instrumento importante das polícias, que eles achavam que dessa forma iam resolver. Tanto pelo extermínio, os grupos de extermínio foram formados nos anos 60, depois dos anos 80 vieram os justiceiros, sem mencionar a polícia, que sempre matou muito em São Paulo, como se a violência produzisse ordem. Como se a violência produzisse ordem pela eliminação do bandido da face da terra, deixando a face da terra mais segura e menos ameaçadora, ou pela violência pedagógica, ensinando assim, olha o que acontece com quem desobedece à lei, a gente mata, a gente bate, a gente tortura. Mas tem um registro importante que é a criação do PCC, né, a formalização do PCC 93. Em 93. Logo em seguida, o massacre Depois do Carandiru. Do massacre, exatamente. Né? O Carandiru que foi uma ostentação, vamos dizer, dessa política de morte, exatamente. de execução. Mas aí começa a acontecer, essa violência ela produz ciclos de violência, produz reações, produz gente se organizando para também dialogar pela violência e responder de forma violenta. São anos que vinganças passam a acontecer e os homicídios em São Paulo explodem nos anos 90. Aí surge o PCC justamente em 93, depois do massacre do Carandiru, que morrem 111 pessoas, o autor do massacre é eleito deputado com o número 111 na legenda, e o PCC começa a falar, pessoal, a gente está se autoexterminando, e irmão tem que parar de matar irmão. O crime fortalece o crime, nosso inimigo é o sistema quer que a gente se mate. Ele começa a articular um discurso que desconstrói essa ideia de vingança e de autoextermínio que vinha acontecendo e que propõe um ganho para todo mundo com essas novas regras. Não são regras impostas, são regras que já existiam no crime, só que o crime não conseguia fazer com que fosse respeitado. E eles passam a mediar essas regras do crime, que ninguém é melhor que ninguém, o irmão ajuda o irmão, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema, e começa, a partir daí, criar uma mentalidade mais empreendedorística, que faz com que eles cresçam muito, muito fortemente no mercado da droga e muito rapidamente a ponto da gente falar desses números aí, desse faturamento. Então ele passa a ter uma visão mais organizada e empreendedora do crime, ou seja, São Paulo diminui os custos no crime, o crime se torna menos letal, menos envolvido com esses ciclos de autoextermínio e de vingança que tinha nos anos 90, e mais lucrativo. Ou seja, São Paulo tem poucos homicídios, menos do que qualquer outro estado do Brasil, que era impensável, é a menor. Hoje é 8,4 a cada 100 mil habitantes. É a menor taxa de homicídios do Brasil. E a capital de São Paulo também, é a capital com menos, inacreditável, né? Em termos proporcionais. Mas, ao mesmo tempo, é onde o crime é mais forte. Você tem o tráfico de drogas mais forte, você tem muito roubo de celular hoje nas ruas de São Paulo, você tem um crime ainda muito forte, né? Não é mais tão truculento, mesmo os assaltos que antes tinham na casa das pessoas, era mais amedrontador. O latrocínio, né? Não arriscaria dizer que não é como era antes. Você tem um crime mais civilizado, mas ao mesmo tempo muito mais influente, com mais capacidade de eleger políticos, com mais capacidade de influenciar a economia e influenciar a política, né? São outros desafios e outras questões, né, que surgem. E essa, a mais recente aí, né, vamos chamar de descoberta da influência desse alcance, né, do crime organizado, vamos chamar assim, né? Por exemplo, nas licitações, dominando empresas de utilidades públicas, de fornecimento de transporte, e aí você começa uma outra relação com o poder público. Né? Uhum. Então, imagino que você pode ter, de um lado, parte do poder público que não tem uma dimensão, não tem uma visão do que está do outro lado ou com quem ele está negociando, e parte sim, deve saber e deve fazê-lo, né, sabidamente. Né? Uhum. Como é que você interpreta isso do ponto de vista da gestão, por exemplo, municipal? Uhum. Como lidar com essa questão?
uma vez que se esse sistema está enraizado dessa forma, né, como é que separa uma coisa da outra? Como é que eu... Difícil. Difícil porque poder ficou associado a dinheiro, né? Então, por exemplo, no caso da licitação dos ônibus, assim, são empresas de ônibus que transportam milhões de pessoas em São Paulo. Então, a dimensão é imensa. E elas entraram depois de um processo de construção, de regularização para a licitação do transporte público, que exigia uma determinada quantia de capital inicial para a entrada no processo de licitação. Ou seja, o crime organizado passou a ser o fiador. Dessa empresa. Tinham os nomes, eram inclusive nomes já que tinham ligação com o crime, como diz o Lincoln aqui, bastava dar um Google, né, se quisesse saber. Mas eles respeitaram as regras de licitação, eles tinham os pré-requisitos e acabaram entrando na concorrência e venceram essa concorrência e passaram a transportar vários milhões de passageiros, como tem outras suspeitas que até hoje estão sendo investigadas, provavelmente em algum momento volte a explodir outras empresas com ligação com esses esquemas. Da mesma forma, as organizações sociais que estão entrando e financiando políticos e vencendo o processo de licitações em prefeituras diante dessas terceirizações que existem, o Estado delegando para terceiros determinados serviços estratégicos, em alguns casos, saúde, educação e tudo mais, e o crime se aproveitando para lavar dinheiro e para entrar nesses processos, que também está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eles conseguem dinheiro, cash, né? São dois grupos que têm muito cash hoje, que são as igrejas e a fé e o fuzil, né? Vamos dizer assim, e o crime. Então, tem capacidade de influenciar campanhas e colocar pessoas lá que acabam defendendo o interesse. A minha impressão, isso é curioso, a gente que acompanha, eu sou de 71, não sei de que ano você é. 3 anos antes. 3 anos antes. A gente cresceu, a gente viveu o período de redemocratização. É uma coisa que eu estava falando ontem, inclusive, a gente viu em algum momento essa utopia de que a partir do momento que a gente votasse para presidente, quem sabe as pessoas votariam em representantes dos seus interesses. Então, a Igreja Católica trabalhou muito com isso, com a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, para conscientizar os pobres, para votar em representantes dos seus interesses, para criar uma sociedade mais justa e menos desigual, via políticas públicas, né? Via Estado, uma racionalidade que viria de cima para baixo. Só que não aconteceu assim, né? Não aconteceu assim. O populismo, os interesses, os políticos continuaram defendendo seus próprios interesses. O Estado não foi capaz de reduzir essa desigualdade. E nas cidades o dinheiro se impôs. Ganhar dinheiro é muito importante. Se você não tem dinheiro para sobreviver numa cidade, você está ferrado, né? Você vai morar na rua, você não come, você não paga escola, você não paga posto de saúde. A gente sabe o que é não ganhar dinheiro numa cidade. Não dá para viver. E aí foram sendo criados esses artifícios, essas formas, para os pobres ganharem dinheiro, de baixo para cima. A sobrevivência não foi criada de cima para baixo, civilizatória, via educação, via políticas públicas e via direitos. Ela foi criada de baixo para cima pela sobrevivência e pela necessidade de ganhar dinheiro, com as organizações criminais organizando a cena criminal, onde havia espaço e emprego para parte desses homens, principalmente, e via a igreja criando uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de solidariedade, uma maçonaria de pobre, um networking empreendedorístico, para sobreviver e para sair da miséria nesse mundo onde você precisa ter dinheiro para sobreviver. Então foram processos diferentes do que a gente sonhava que iria acontecer, que a gente conseguiria civilizar via Estado e outra coisa aconteceu, né? Eu queria acrescentar um detalhe que eu acho que é importante, quer dizer, junto com isso aí tudo, você tem a política do Estado mínimo. Uhum. Então o Estado se reduzindo a tal ponto que hoje muitas localidades, prefeituras, eu estou dizendo, não têm condições de sequer fazer um contrato, né? Por exemplo, uma terceirização do transporte, uma terceirização da saúde, enfim. Então, são contratos que muitas vezes têm falhas, mal elaborados,
E geralmente essas falhas beneficiam o contratado e não o próprio poder público. E, por outro lado, perdeu-se a capacidade também, para aqueles municípios e para aqueles estados que tinham essa capacidade, de você fazer uma fiscalização, né, desses contratos à luz da sua responsabilidade. Aliás, o Estado, o município, ele é o principal responsável ainda, mesmo que ele terceirize. Né? E a gente começa a ter problemas. Quer dizer, então, de um lado, tem o crime organizado entrando nessas prestações de serviço público, e, por outro lado, um Estado que hoje muito enxuto para além do que deveria ser o razoável, você não tem capacidade para fazer esse acompanhamento. Qual que é o horizonte possível desse? Eu acho que o horizonte é de luta, né? A gente precisa lutar politicamente para discutir isso, porque, na verdade, a gramática do mercado, né, e do empreendedorismo e da eficiência do mercado é muito forte entre as pessoas, né? Elas associam iniciativa privada com eficiência e Estado com ineficiência. E isso, de alguma forma, faz a cabeça de muita gente, né? E as pessoas não percebem o buraco que a gente está entrando a partir do momento que isso acontece. Porque quando você tem, por exemplo, essa ideia de mercado acontecendo, que eu estava participando de um evento na FAO, e eles estavam discutindo como todas as políticas de renda, aluguel social, renda mínima e mesmo Minha Casa Minha Vida, como eles passam a ser apropriados pelo crime, passam a ser negociados no mercado, inclusive esses valores de aluguel e tal, tendo uma mentalidade extrativista, que você vê aquele território como um local para ganhar dinheiro e a comunidade continua sem nenhum tipo de investimento capaz de fazer com que a comunidade progrida de uma forma coletiva. E aí teve um caso de um loteamento que eles mencionaram, que foi loteado, um terreno foi invadido, foi loteado pelo crime nos anos 2000, o crime vendeu os terrenos e em algum momento agora entraram com um pedido de reintegração de posse. Aí o Estado ia tirar, ficou aquela ameaça, faca no pescoço, sai, não sai. Aí vem uma empresa privada de direitos sociais usando a gramática dos direitos, falando, não, a gente vai mediar aqui, vocês vão ter que pagar determinada quantidade, ficam endividados, mas eles já têm contato com o poder público, já têm contato com o executivo, já têm contato inclusive com o crime, faz a mediação, fica estabelecido quanto vai pagar e a coisa, em nome da paz e do consenso, você faz um contrato de mercado para que aquilo... Então, não tem mais assim, seu direito, você está aqui há 16 anos ou não, é direito ou não, a questão do Estado, social, civilizatória, tudo isso vai ficando de lado e toda a fala e tudo envolve contratos de mercado. Então, você vê que tem uma força do mercado muito mais forte do ponto de vista civilizatório que se impõe e que qualquer coisa que você vai falar de fiscalização, mediação ou regulamentação, ou peraí, você é comunista, né? Você é apontado como alguém que está vinculado à União Soviética dos anos 20, assim, né? Como se existisse. Como se fosse nesses dois termos, e como se o Estado não tivesse um papel fundamental para mediar essa sanha, né, do mercado. E a gente vê o que está acontecendo. Né? Você entrou num ponto interessante. Eu queria mudar um pouquinho o foco do crime organizado para outro tipo de crime organizado, que são as milícias. Né? Também foi objeto do foco do trabalho. E você coloca muito claramente que você trabalhou com milícias no Rio, né? Como um surgimento das milícias também numa disputa territorial, né, muito similar ao tráfico, no caso do Rio, por conta das comunidades próximas, né, enfim. Esse modus operandi, ele se aplica, porque milícia, se a gente for analisar literalmente, ela existe em outros lugares, né? Mas esse modus operandi se aplica, se a gente pensar no Brasil e em todo o território? Eu acho que se aplica. Ou isso é uma característica muito clara do Rio de Janeiro? É muito forte do Rio a forma como foi feita as milícias lá,
porque eles se diziam como uma força de resistência para a expansão dos traficantes que estavam na Zona Norte, Sul e Centro para a Zona Oeste. As milícias surgem na Zona Oeste, eles se definem inicialmente como autodefesa comunitária e evitar que o tráfico chegasse. A partir daí você tem toda uma expansão territorial, né, das milícias e se torna a maior facção do Rio de Janeiro. Mas eu acho que aí, dentro dessa ideia de política e dentro dessa ideia de para onde a gente está chegando, eu acho que tem uma ideia miliciana que é uma ideia que, de alguma maneira, dialoga muito fortemente com a extrema-direita, e não é à toa que existe uma conexão ideológica, vamos dizer assim, entre a força, o uso bruto da força e o poder, e não é à toa que muitas pessoas ligadas à extrema-direita também, em algum momento, tiveram uma relação com grupos milicianos, que é a seguinte: a gente, no processo de redemocratização, pensava o Estado como uma instituição que exerce um monopólio legítimo da força para garantir um Estado de direito para o coletivo. Então, a gente está no Estado, assume o Estado, pode ter ideias diferentes sobre políticas públicas, mas você vai atuar em nome de um projeto coletivo político. Você pode ser mais à esquerda, mais à direita, mais liberal, menos liberal, mas é uma instituição coletiva. A extrema-direita vem com uma força e com um discurso de guerra para a política, que ela passa a ver o Estado como uma instituição que ela vai conquistar, em nome até de valores, muitas vezes religiosos, do bem contra o mal, ou do esquerdismo, social, uma série de estigmas vinculados ao inimigo. Você se apropria do Estado para que seus aliados, a partir do momento que tomem o Estado, tenham melhor condição de prosperar e fazer negócios, porque isso está ligado a desenvolvimento, isso está ligado à prosperidade, isso está ligado a desenvolvimento econômico. Esse é o projeto de mundo, de futuro. Os nossos com valores relacionados ao bem ou relacionados a... Até um pouco da cordialidade de Sérgio Buarque de Holanda aí nesse processo, sim, né? Para os amigos, sim, né? sim. Tudo, né? E um discurso de guerra mesmo, né? A política não é um pacto coletivo mais em que todas as diferenças sejam completadas e você é uma arena de discussão e de consenso para garantia, inclusive, da vida das minorias, né? A maioria trabalhando sempre em benefício das minorias. Você tem uma apropriação do Estado, porque para vencer os inimigos que atrapalham o desenvolvimento, esses precisam ser eliminados ou sacados do poder, vão ficar, enquanto a gente estiver no poder, vão ficar à míngua, e a gente vai se dar muito bem, porque os donos os agronegociadores, a bancada da bala, a bancada da igreja, a bancada da segurança pública, quem ganha dinheiro... Da guarida, de certa forma. Aí estão respaldados, do crime ambiental, do garimpo. Essa galera está com a gente. Então, esses lobbies que fazem parte desse projeto de poder e está associado. Vamos asfaltar a Amazônia. Sim. Beleza, vamos lá e ganhar dinheiro e a Amazônia vai desenvolver. Então, é um projeto quase miliciano mesmo, não é um projeto de Estado moderno. É um projeto de se apropriar do Estado, porque nós representamos esses valores, nós somos, e os nossos inimigos representam valores terríveis, e vamos se apropriar para a gente tomar conta do Estado e prosperar. Eu queria fazer uma pontuação. Eu perguntei isso porque a gente já recebe alguns relatos de comerciantes aqui de São José, por exemplo, que começam a ser assediados por algum tipo de oferta de segurança, né? E um dos relatos fala assim, começa a passar uma moto que a gente começa a ver circulando com mais frequência, e aí em algum momento aquele que está na moto te aborda, e estou falando de pequenos comerciantes, pequenos restaurantes, lanchonetes, te aborda e oferece a segurança. Tem aumentado o crime aqui na região, e eu estou te oferecendo aqui, você me paga um valor X por mês, e eu vou te garantir segurança e vou garantir que você não vai ter problema. Essa é uma abordagem clássica. É uma abordagem clássica na verdade, de um embrião miliciano. Que, na verdade, é assim, se você não pagar, sua casa vai ser assaltada, né? É uma extorsão. Num primeiro momento é um diálogo, no segundo momento é uma imposição. É uma extorsão, porque aí se você não paga, é a única casa que é assaltada da rua que nunca teve assalto. Sim, e isso acontecendo aqui em São José dos Campos, que se vangloria, inclusive, de ter um dos menores índices de violência
baseado naquele indicador de crimes violentos, né, por pessoa. Eles têm as armas, essa que é a questão, né? Então, a partir do momento que as polícias se sentem descontroladas e se sentem donas do seu próprio nariz e da sua própria lei, que foi o que aconteceu no Rio, você tinha uma polícia que, se ela desaparecesse, os traficantes que amedrontavam a cidade tomariam o poder. Então, por mais que eles roubassem, por mais que eles ganhassem dinheiro em cima do tráfico, sem eles o Rio ia ser tomado pelo tráfico. Então eles trabalhavam com esse medo politicamente para eles poderem continuar roubando e se estruturando. E eles têm o poder das armas, e era uma polícia descontrolada. Então, a gente primeiro dá carta branca para os caras matarem bandidos. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, são mais de 6 mil mortes praticados pela polícia. Nunca tinha sido dessa forma. São Paulo, que é uma polícia violenta, está em 20º lugar, ou 20º, 19º. Agora, antes do Tarcísio, né? Agora o Tarcísio também está conseguindo estimular o descontrole da polícia em São Paulo. Mas uma polícia que tem carta branca para matar, ela começa a negociar a vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso. A letalidade policial é irmã da corrupção policial. E eles começam a ganhar dinheiro e ficar ricos com esse poder, que é isso que você está me descrevendo, que a polícia que mata, uma polícia violenta, é uma polícia sem controle, uma polícia sem controle é uma polícia corrupta, e uma polícia sem controle, letal e corrupta é a semente das milícias. Então é um caminho que... E você comentou, eu quero reiterar isso, que num primeiro momento a sociedade avaliza esse processo, porque tem o discurso, né, do bandido bom, bandido morto, enfim, valoriza de certa forma esse discurso e avaliza, né, sem perceber que o futuro é sombrio diante de um processo em que você coopta, né, as polícias passam a ter o próprio controle, vamos dizer assim. Você começa a alimentar o monstro que vai te devorar depois, né? É um processo cruel e que não se percebe. Como é que você vê a questão das guardas civis em alguns municípios que as têm, né? O papel delas nesse processo? Eu acho que é esse processo. É esse processo. Várias cidades estão armando até os dentes guardas civis. Ao mesmo tempo, existe toda uma discussão sobre controle desses grupos, né? Porque são grupos, você começa a armar um monte de gente. A gente viu o que aconteceu em 2022 e a gente viu os riscos que a gente correu em 2022. A partir do momento que os exércitos, as polícias, as guardas civis metropolitanas, os CACs, são a favor de um determinado viés político em defesa de um golpe de Estado, quem tem arma no Brasil são eles. O que vai fazer de resistência? A gente vai para a guerra? Se os caras tivessem esse desejo, se houvesse essa condição de mobilização, a gente fica sujeito a esse tipo de descontrole e se tornar um país governado por milicianos. E aí você imagina, são grupos que foram receberam uma ideologia nas instituições, são eles que têm armas, e aí eles passam a acreditar num discurso de guerra. A gente não representa mais o Estado de Direito e o Estado moderno. A gente representa o bem. E todos que são contra a gente são do mal. E a gente vai tomar o poder em defesa do bem, em nome do bem. Se isso, de alguma forma, funciona, faz sentido para um grupo grande, a gente fica sujeito a esse tipo de totalitarismo, de governança, né? Aliás, acho que cabia fazer um filme sobre isso, né? Filme, né, pictórico que pensasse, né, projetasse um futuro uma distopia, dentro né? Uma distopia. Você conhece algum que pudesse indicar para a gente, até para, né, que exista e que a gente possa... Ou não, então vamos suscitar algum cineasta. Começar um roteiro. Porque eu acho isso... Eu acho que a sociedade está aceitando hoje... sem conseguir antever um futuro. E aí que vem a fé e o fuzil. Né? E aí é que vem... Que é essa última obra. Que é o terceiro livro, porque você começa a trabalhar a questão de propósitos e de lutas políticas a partir de valores relacionados a questões religiosas, transcendentais, enfim, impossíveis de serem provadas.
Então a Bíblia se torna a grande constituição acima de todas as outras. E você começa a ter um diálogo e uma conversa de bem contra o mal, da guerra espiritual, dos demônios e da iminente chegada de Jesus Cristo na Terra. Alguns dizem que ele já está por aqui, o mundo vai acabar, e quando o mundo acabar, a gente tem que estar nos postos chaves, o bem precisa ter dominado uma série de poderes e instituições. Então você tem a teologia do domínio, você tem a teologia dos 7 montes, você tem a teologia da guerra espiritual, você tem a teologia da prosperidade, formando e formatando mentes. E as pessoas passam a se enxergar parte de um exército. Você vê, bom, os caras, a esquerda estava ligada a essa mobilização porque também tinha um discurso de guerra, de conflito, Sim. de retomar os bens de capital, um discurso de classe, de revolução, e engajava por uma luta de um projeto de futuro. Isso, de alguma forma, se desfez com as transformações e a crise do socialismo, e as pessoas foram ficando mais céticas em relação ao Estado e se mobilizando para a luta. Mas assim, a gente sempre esteve acostumado a ver a esquerda se engajando, né? A esquerda partindo para a luta, indo para as ruas. Aí você vê o bolsonarismo, chega a 2022, umas figuras, umas senhoras de cabelo pintado e brincos, não estou querendo estereotipar, mas ou os senhores, né, que a gente associa com uma classe média alta, acampando 2 meses na frente do exército. Esse cara que nunca se mobilizou e nunca se interessou, porque ele acha que ele faz parte de uma luta. Ele acha que ele está na defesa do bem, ele acha que a esquerda representa o mal, ele acha que o Bolsonaro é fundamental e ele toma chuva lá e passa. Ou seja, é uma formatação de cabeça. A gente vê as redes sociais têm um papel fundamental nisso, né? A gente ainda não tem a dimensão das transformações mentais e culturais que as redes sociais estão criando, mas tudo isso é resultado, não só no Brasil, como em diversos aspectos do mundo, você produzir esse propósito de vida. Porque isso é uma coisa que, escrevendo sobre religião, eu me atentei, assim, né? Se você não pensa sobre essas questões metafísicas, de sentido da vida, em algum momento você vai se sentir vazio. Porque a demanda é muito grande, a dificuldade é muito grande, sobreviver é muito difícil. E essas questões existenciais são necessárias. São necessárias e vistas às vezes como um canal de escape. Né? Um canal, e às vezes você se preenche, você se agarra nesse propósito. Então assim, beleza, é sofrimento, mas eu estou lutando pelo bem. Sim. Eu tenho esse propósito de vida, eu estou junto com esses caras, a gente faz parte dessa bolha, a gente está falando sobre isso e a minha participação naquele acampamento da frente do exército é fundamental para a chegada de Cristo. Então, assim, é tudo muito profundo, assim, essas que a gente olhando de fora falando, o que são esses loucos? Que história é essa? Esse bando de biruta surgiu de onde? Mas é algo que começa a ser forte. Se você tira a casca mais ideológica, vamos dizer, você conversa com uma pessoa dessas e quando está fora da bolha, né? E você, inclusive, você vai perceber que valores são muito parecidos. Claro. Né? Ou seja, o do bem que se quer é um bem coletivo, é um bem, né, que valoriza as pessoas, é amor e tal. Sim, claro. Mas embaixo família, dessa... é uma relação boa com a família, uma relação de segurança, de solidariedade. Às vezes vai te ajudar, vai ser o cara que vai te dar uma carona, assim... normal, mas aí você começa a mobilizar para alguns fins. Inclusive, e isso é muito característico agora, que a tragédia no Rio Grande do Sul. A tragédia anunciada, a gente sabe, você tem culpados por isso, culpados no mínimo pela redução de danos, pela não redução de danos, né, de um evento climático extremo, com as enchentes no Rio Grande do Sul. E isso vem à tona, né? Sim. Então, por exemplo, o que tem de influencers aí, falando, não mande recurso para o Estado, o Estado vai roubar, o Estado não vai fazer isso chegar na ponta, etc. Gente, numa catástrofe como essa, gostemos ou não do governador do Rio Grande do Sul ou do governo do Rio Grande do Sul, ele hoje é quem reúne, né, todos os aparatos oficiais para lidar com a tragédia. Né? Mal ou bem, ou seja, tendo o aparato funcionando perfeitamente ou não, como a gente percebe que não está, faltando uma série de coisas.
mas é quem tem mais informações, é quem reúne, inclusive, elementos para dizer onde é mais prioritário abordar. Né? Não são as diversas... É muito importante esse espírito solidário, é muito importante que as pessoas ajudem, até para pensar em temas que não estão no ideário. Por exemplo, animais. Né? Então tem muitos cachorros que estão sendo deixados de lado porque a pessoa sai e leva o que pode na mão e muita coisa fica. Né? Então, mas é importante que também se dirija alguns esforços de apoio ao Estado. É que tudo vira uma questão conspiratória de internet, né? Sim. Então aí os deputados de direita do Rio Grande do Sul, que são super influenciadores, começam a falar da Madonna que veio aqui e ninguém ligou, ou que o Felipe Neto é um esquerdista e começa a desmobilizar. E ao mesmo tempo são esses deputados que nas emendas parlamentares, mais de 1 bilhão de emendas parlamentares, só 3 deputados enviaram emendas para enchentes, 3, a Fernanda Melchiona, a Maria do Rosário e uma outra que me escapa do PT, segundo a matéria da Juliana Delpiva, e 2 milhões e pouco, né? E essas pessoas mandam emendas para estrutura de quartel ou para show de do agro com sertanejo quermesse. São aqueles, inclusive, que desarticularam boa parte do sistema de proteção ambiental, por exemplo, que daria suporte. A questão das mudanças climáticas e todas essas coisas. Então, ou seja, tudo muita lacração, muita guerra, muita disputa de cultural, de conflitos do bem contra o mal, e estigmas e maniqueísmos todos, que engaja muita gente que se sente fazendo parte de uma luta pelo bem, e a racionalidade vai para o espaço. A discussão técnica sobre políticas públicas vai para o espaço. A racionalidade vai para o espaço. Esse é o não ponto. É mais assim... E se a gente não, nas políticas públicas, na gestão municipal, se a gente não conseguir separar essas questões, a racionalidade é a primeira a perder e o município, a cidade, a cidadania vai perder. Projeto coletivo, tudo. A gente está, infelizmente para nós, né, o tempo está aqui chegando ao fim, mas eu queria colocar uma última questão, inclusive trazendo isso para o chão do município. Né? O que você... Esse ano é um ano eleitoral, né, escolheremos aí vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. O que você diria que não pode faltar, ou invertendo a pergunta, o que deveria constar num bom plano de governo envolvendo essa área de segurança, envolvendo essas questões que você aborda com tanta propriedade? Eu acho que o papel do município ele é fundamentalmente relacionado a pensar a cidade, né? O objetivo, acho que tem no final das contas, você tem que pensar de uma forma mais ampla, né? A segurança é quase um pronto-socorro de tudo isso. Então, eu acho que um município que sabe a sua vocação, que consegue se organizar territorialmente, que consegue ter serviços públicos, como é o caso de cidades do interior de São Paulo, né? Que ainda tem essa possibilidade de você ter um orçamento capaz de regulamentar os bairros, os serviços públicos de saneamento, de enchente. Então, existe ainda espaço para essa racionalidade que é fundamental para você evitar que as pessoas se sintam abandonadas e que partam para o confronto com o sistema e para ganhar dinheiro no crime, que acontece em cidades onde o desespero impera, né? Então, eu acho que as cidades do interior, não à toa, ainda têm esse reduto de laços sociais, de vizinhanças, de família, e essa capacidade de você planejar e de manter uma rede de apoio, uma rede social que torne o ambiente mais tranquilo de se viver. Eu acho que se você começa a pensar no medo, e a gente vê as guardas civis em algumas cidades se armando até os dentes e dando incentivo para os senhores da guerra ganharem dinheiro com o medo, eu acho que é o pior dos mundos, porque realmente isso torna a vida insuportável. Você ser tiranizado
no seu próprio bairro por um policial ou por um traficante, né? Você perder a sua liberdade, que é o que acontece em muito no Rio de Janeiro, é isso que acontece, né? Você tem várias tiranias armadas mandando no cotidiano dos bairros. Então, eu acho que não é pensar em segurança, né? Pelo contrário, é controle. O município tem que controlar esses arroubos que vêm com a crise das grandes cidades, com a crise das milícias em outros lugares e do tráfico de drogas. Eu acho que tem que pensar a cidade como um todo para continuar não dependendo de segurança, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Bruno, mais uma vez obrigado por essa gentileza. Eu que agradeço. De ceder esse teu tempo para a gente bater esse papo. Prazer. Eu acredito que todos que nos ouvem, né, vão ganhar com essa discussão e acho que a gente contribui para o propósito do Sanja Pod, a voz da cidade, que é elevar o nível do debate público e trazer visões e que a gente, com isso, possa trabalhar em prol da cidade com mais proficuidade, né? Com mais... eu não chamaria de profissionalismo, mas com uma visão maior, com um horizonte mais estendido e trabalhando a cidade para a cidadania, para o cidadão. Obrigado mais uma vez. E esse é um assunto enorme, né? A gente recortou ele aqui de certa forma, mas fica convidado para retornar ao Sanja Pod, eventualmente. Alguém que conhece a cidade como você, que tem essa visão de cidade, é sempre um prazer poder conversar. Valeu. Obrigado. Então a gente encerra aqui mais um Sanja Pod e fiquem com a gente, se inscrevam aí no canal, comentem, discutam. Esse é o propósito. Vamos discutir melhor a cidade para a gente ter uma melhor gestão da cidade. Obrigado. Até a próxima.